Isso aí, galera. Questão 3 agora, tá? A gente sai dos países desenvolvidos e vem aqui para a nossa realidade, né? Aqui para o nosso quadrado. Países pobres e ou em desenvolvimento, tá? Bom, vamos olhar aqui a primeira opção. Na maior parte dos países da África subsaariana, as taxas de natalidade e mortalidade vêm caindo rapidamente desde o pós-Segunda Guerra, o que fez com que esses países apresentassem taxas de natalidade e mortalidade semelhantes aos países, aqui faltou o aos, né? Saiu errado aqui, aos países da América Latina. E aí? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Bom, falso, né? Não bate. Por quê? Porque olha só, as taxas de natalidade nos países da África subsaariana, tá? Não é que elas tenham. Na verdade, sim, as taxas de natalidade permanecem altas, elas não vêm caindo rapidamente. Tá? Elas começam a cair um pouquinho mais agora, início do século XXI, tá? Em alguns países em particular. Tá? A mortalidade também, então assim, segue mais ou menos um padrão, elas seguem um padrão. Tá? E no caso dos países da América Latina, que se inclui o Brasil, essa tendência aí sim se encaixa, digamos assim, melhor, tá? De queda na natalidade e na mortalidade. Então, mesmo dentro desse grupo maior de países, né, pobres ou em desenvolvimento, há uma divisão. É importante, até por isso que já é feita essa distinção aqui, né? País pobre, normalmente dá essa conotação de países da África, de países muito pauperizados, muito pobres da Ásia, né? E em desenvolvimento ou um outro grupo de países, por exemplo, no qual se inclui o Brasil, os países dos BRICS, assim, pensando na forma geral, dentre outros. Então essa sentença está incorreta. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Novos medicamentos, vacinação em massa, controle crescente de epidemias caracterizaram a revolução médico-sanitária na segunda metade do século XX, a qual favoreceu a queda substancial da mortalidade. Então, isso aqui, tá? Isso aqui vale, pessoal, principalmente para esses países que a gente está falando. Como a gente viu na questão anterior, países em desenvolvimento já vinham experimentando algumas dessas mudanças. Tá? Já vinham experimentando a implementação de vacinas em maior escala. Tá? Aqueles controles que a gente mencionou, aquelas pequenas inovações, mudanças já começavam a fazer parte do cotidiano. Tá? E a gente demorou mais ou menos uns 100 anos, né? Aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, para experimentar essas mudanças. Sem falar que após o século XX, no contexto após a Segunda Guerra Mundial, né, metade do século XX, vão surgir ainda outras inovações, a medicina vai estar ainda mais avançada e essas inovações chegam e vão dando conta de reduzir a mortalidade aqui. Como eu mencionei para vocês, por exemplo, o primeiro antibiótico, que vai ser a penicilina, surge nos anos 40 e as indústrias farmacêuticas vão ter um interesse muito grande em vender isso, em espalhar isso pelo mundo. Tá? E nós estamos dentro desse contexto. Vamos lá. O crescimento acelerado nesses países provocou previsões alarmistas em relação ao crescimento natural, o que passou a ser visto como uma bomba relógio para a vida do planeta. Essa corrente ficou conhecida como reformista. A gente acabou de falar disso, né? Essa corrente ficou conhecida como neomalthusiana. Então aqui está errado, né? Não cabe, tá? Estaria tudo certo se a gente trocasse a última palavra por neomalthusiana. E por último, a partir da década de 70, a natalidade cai rapidamente, fruto de uma considerável inserção da mulher no mercado de trabalho, bem como da disseminação de métodos contraceptivos. Olha só, muitas coisas aconteceram, né, após a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas essas duas aqui têm um destaque em particular: inserção da mulher no mercado de trabalho, tá? E os métodos contraceptivos. Vão ser duas mudanças que vão mudar, assim, já sendo redundante, né? São duas mudanças que vão alterar, melhor dizendo, radicalmente o panorama
da questão da natalidade nos países, inclusive em desenvolvimento. Tá? Então, assim, a sociedade vai mudar muito, pessoal. Tá? Mudar muito, muito mesmo. Né? Quanto mais tempo a mulher passa fora de casa, quanto mais tempo a mulher, ou quanto mais tempo a mulher estuda e demora para entrar no mercado de trabalho, isso vai ter um impacto sobre a questão da natalidade, e os métodos contraceptivos, obviamente, dispensam, né, qualquer comentário. Porque uma coisa é você estar numa realidade numa realidade machista, por exemplo, em que o homem impõe a questão do sexo e tal, eu falo, não, tem que transar e acabou, que não sei o quê, né? E a gente está pensando num contexto em que a mulher praticamente não tem direitos, em que a sociedade não funciona para ela, os direitos não funcionam para muitas dessas mulheres. A gente está pensando aí em 50, 60, 70 anos atrás, ou até um pouco menos, dependendo do contexto. Né? E acaba que, se a gente junta essa ideia, né, de sociedades patriarcais, machistas, em que a mulher pode tomar decisões sobre o seu próprio corpo, e, por outro lado, né, ela não tem como se proteger do ponto de vista biológico, junto uma coisa com a outra, a tendência é que você tenha o que acontecia. Né? O resultado disso eram aquelas famílias de 10, 15 filhos, né? Porque era um filho atrás do outro. Né? Era um filho atrás do outro. Famílias gigantescas, porque todo ano a mulher, ela praticamente era uma parideira. Né? A mulher, ela tinha um filho, tinha uma gestação, daqui a pouco ela engravidava de novo, né? Porque por conta dessa lógica, por conta dessa mentalidade, e ao mesmo tempo pela falta de um recurso para conter essa quantidade de filhos absurda, tá bom? Então, ficamos aqui com a 2 e o 4, como correto, e vamos para o número 4 agora.